Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de equações diferenciais. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Determine a solução da equação diferencial secante x dy igual a x vezes cotangente de y dx. Bom, para fazer esse exercício, a gente vai utilizar uma técnica que é a separação de variáveis, mas antes é interessante você pausar, tentar fazer o exercício e depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, se você não tiver inscrito ainda, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. No momento que eu estou gravando essa videoaula, vamos rumo a 100 mil inscritos. Então, olha só. Para resolver aqui, nós vamos deixar tudo o que depende da variável y de um lado da equação e o que depende da variável x nós vamos colocar do outro lado da equação, tá? E daí o nome de separação, né? Integral, a gente vai resolver utilizando a técnica de separação de variáveis. Então, olha só, quando eu fizer isso, o que depende de y aqui é esse termo cotangente de y. Então, nós vamos ter 1 sobre cotangente de y dy. E do lado de lá, esse secante de x eu passo para lá dividindo, vai ficar x sobre a secante de x dx. Ok. Bom, o que a gente pode fazer agora? Bom, por definição, se eu tenho 1 sobre cotangente de y, aí é questão de trigonometria, né? Isso é tangente de y, tá? Então, 1 sobre cotangente de y me dá tangente de y, ou o contrário, 1 sobre tangente de y me dá cotangente de y, né? E do lado de cá, olha só, é 1 sobre secante que eu tenho aqui, porque é como se fosse x vezes 1 sobre secante de x. Secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Se eu faço agora o inverso, né? Se eu faço 1 sobre secante, é a mesma coisa do cosseno de x. Então, aqui vai ficar x cosseno de x dx. Então, aqui eu estou utilizando só trigonometria, né? Então, vamos só fazer um resuminho. Eu tenho que tangente de y é o mesmo que fazer 1 sobre cotangente de y, é a definição. E se você faz, então, o inverso da cotangente, né, vai me dar também a tangente, né, de y. Dá para você fazer isso daqui. E se eu tenho a secante de x, é o mesmo que você fazer 1 sobre o cosseno de x, né? Então, se você inverte aqui, ó, vai ficar cosseno de x. Aí você inverte isso lá também, fica 1 sobre secante de x, tá? Então, aqui eu estou utilizando o conhecimento de trigonometria. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte. Passar aqui a integral em ambos os lados, integral indefinida, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte ali. Ele acabou. Tudo bem, vou apagar ali também e aqui eu já completo, ó. Aqui ficou x x cosseno de x dx. E aí vou fazer a integral desse lado e a integral desse lado. Veja que eu posso fazer isso porque de um lado eu só tinha valores dependendo de y e do outro só dependendo de x. Então ficou separado aqui. A gente consegue então calcular as integrais de cada parte dessa aqui. Bom, para calcular a integral da tangente, se você não lembra, né, de qual a tabela para a integral de tangente, só fazer o seguinte, ó, tangente de y, você pode substituir aqui como sendo seno de y sobre cosseno de y. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver utilizando substituição de variáveis, né? Do lado de cá eu vou só repetir, tá? E o que acontece? Vamos lá, a gente tem que resolver essas duas integrais, né? Como eu falei, essa integral no primeiro membro dá pra gente resolver utilizando substituição de variáveis. Essa integral no segundo membro, veja que tem um produto de funções aqui, ó. A gente pode enxergar aqui x, a gente pode imaginar f de x igual a x, né? Então nós temos uma parte aqui e nós temos uma outra aqui, ó, que é essa cosseno de x. Quando a gente tem um produto aqui de funções dentro do integrando, a gente vai utilizar integral por partes, né? É uma estratégia comum. Nesse caso, então, a gente vai separar, né? A gente vai chamar de u, outra a gente vai chamar de v. Como, né? Mas vamos lá. Antes, vamos fazer essa daqui, né? Que é por substituição. Olha só. Vamos chamar, o que é conveniente aqui? Vamos chamar u de cosseno de y, certo? A derivada de u vai ser derivada do cosseno é menos o seno, então vai ser menos o seno de y, né? dy. Então, se você compara aqui, ó, essa integral aqui em cima, você pode dizer que é o seguinte, ó, menos du, tá? Deixa eu botar aqui, desculpa, né? Deixa eu botar um pouco mais organizado. Menos 1 sobre u du. Como assim, professor Aquino? Olha, cosseno de y você não chamou de u e não estava no denominador, então apareceu o seu u aqui no denominador. No numerador você tinha seno de y dy. Só que aqui tem menos o seno de y dy. Então, veja que eu peguei aqui, ó, menos 1, tá? O menos 1 du.
porque é como se eu tivesse multiplicado por menos 1 ambos os lados dessa equação aqui, digamos assim, tá? Então por isso que ficou menos 1 sobre o du. E do lado de cá, olha só, aí eu vou separar aqui, ó, para resolver esse lado, vamos chamar o, vamos dizer que é x, tá? É interessante quando você estiver fazendo uma integração por partes, você chamar de u aquela função que é um polinômio, porque como vai aparecer a derivada de u, ao derivar o polinômio você vai diminuir o grau do polinômio, isso é interessante, tá? Eu vou chamar esse x aqui e vou chamar o meu dv como sendo o meu cosseno de x dx, tá? É essa outra parte aqui do nosso integrando, tá? Cuidado para não confundir esse u com esse u que a gente usou aqui, tá? Estou fazendo separadinho aqui para a gente lembrar. É como se a gente tivesse resolvido primeiro essa integral de cá e agora está resolvendo essa, tá? Então, mas não acho que esse u é o mesmo que esse u aqui. Bom, então, derivada de u aqui vai ser a derivada de x, que é dx, né? 1 dx, então vai ficar só dx. E se eu disse que dv é cosseno de x dx, né? Então quem é a função v que quando eu derivo, para me dar um dv, né? Vai dar isso daqui. Bom, é o seno, né? Porque o seno de x, a derivada, é o cosseno de x, né? E aí como eu estou derivando o seno de x, vai aparecer cosseno de x dx. Então agora a gente vai poder fazer desse lado, né? A integral fica como, né? Utilizando a regra do que eu te falei, integração por partes, né? O que é essa aqui? Vai ser u vezes v menos a integral de v du. É assim que fica a expressão, né? De novo, é bom não confundir o u de cá com o u de cá, tá? Era até interessante eu utilizar outra letra em vez desse u, porque isso aqui pode causar confusão, tá? Eu acho que eu até vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, ó, vou aproveitar aqui e vou dizer, ó, linha aqui nesse u, e vou chamar esse linha aqui no u, só para poder a gente ficar, ó, esperto e esperta, que isso daqui que a gente está fazendo não é a variável u que está aqui, certo? Só para poder ter essa diferenciação aqui. Bom, mas você podia ter resolvido em separado essa parte da integral, resolvido em separado esse outro membro aqui da equação, e aí depois juntado, né? Mas enfim. Bom, o que vai ter aqui agora? A integral de menos 1 sobre u du é simplesmente menos ln do módulo de u, tá? Mais uma certa constante que eu vou chamar de constante 1. Desse lado de cá, ó, aqui o linha é meu x, então ficou x. O meu v é seno de x, então aqui apareceu seno de x. Menos a integral de, o meu v, que é seno de x de novo. Então ficou aqui, ó, seno de x. E o meu du, que foi meu dx. Ok, então aqui apareceu menos a integral do seno de x dx, certo? Ok. Eu posso colocar uma certa constante aqui, porque no primeiro momento que você já aplicou a integração por partes, né, já aparece uma certa constante aqui que eu vou chamar de constante 2, devido a esse termo de cá, ó. Mas como eu vou ter que resolver essa integral, eu não vou colocar ainda não essa constante, vou colocar depois, tá? Então vamos lá, vamos resolver agora ali, ó. Vou continuar aqui, ó, menos ln do módulo de u, mais uma constante 1, igual a... Aqui vai ficar x vezes seno de x. E agora olha só, quem é a integral do seno, né? É o menos do cosseno, né? Porque quando você faz a derivada do cosseno, dá menos o seno. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, menos, que é o que tinha aqui da nossa fórmula da integração por partes. A integral do seno de x dx é menos o cosseno de x, então cuidado com o jogo de sinal aqui. E agora sim eu vou botar mais uma constante, que eu vou chamar de 2, porque eu já tinha essa constante 1 aqui. Bom, então isso aqui vai ficar assim, olha só. Nós vamos ter... esse lado de cá vai ser menos ln do módulo de u, foi nosso cosseno de y. Então vou colocar aqui cosseno de y, mais uma certa constante 1, igual a... E do lado de cá nós vamos ter o quê? Nós vamos ter... vai fazer jogo de sinal, vai ser x seno de x mais o cosseno de x mais uma certa constante 2. A gente pode separar isso aqui e deixar assim, ó. Esse menos ln do módulo do cosseno de y, a gente pode deixar como sendo aqui igual a... Esse aqui vai ficar x, seno de x, mais cosseno de x. E veja o seguinte, eu não tenho constante 1. Quando eu passar para o segundo membro, é como se fosse constante 2 menos constante 1. O que acontece? Bom, acontece que como C2 é uma constante, né, e menos C1 é uma constante também, essa subtração, C2 menos C1, vai continuar sendo constante.
Então eu vou chamar, para generalizar, essa operação aqui, ó, como sendo uma certa constante C. Então no final o que você obtém assim, ó, dá para você multiplicar por menos 1 logo, ambos os membros se você quiser, vai ficar assim, ln do módulo do cosseno de y é igual a menos x seno de x, menos o cosseno de x, menos uma certa constante C. Isso daqui já é uma solução para aquela nossa, uma família de soluções para aquela nossa equação diferencial, tá? Que você tinha aqui originalmente, que é essa daqui, secante de x dx igual a x cotangente de y dx. Aí você me dá um valor inicial para o seu y, né? Ou seja, você me dá um valor para x e para esse valor de x qual é o valor de y correspondente, ou seja, um certo y de x0, você me dá um certo y0. Aí você consegue calcular quem é essa constante aqui, tá? Mas não foi o que o exercício falou. Tem como deixar essa resposta assim? Tem. Mas, a depender de como você estiver fazendo o exercício, se ele quiser de maneira explícita o y em função do x, aí você teria que desenvolver um pouco mais aqui, tá? Aí aqui poderia ser o seguinte, ó. Se você pega e coloca exponencial elevando em cada parte desse membro aqui, né? O que é que você teria? Você teria exponencial elevando a ln do módulo do cosseno de y igual a exponencial elevando a menos o x seno de x menos o cosseno de x menos uma certa constante, tá? Aí você teria aqui o seguinte, ó, elevado a ln por definição de logaritmo natural, né? Isso aqui é simplesmente o próprio módulo do cosseno de y, tá? E aqui vai ficar elevado a menos x seno de x menos o cosseno de x. E esse menos c, ó, utilizando regras de potência, né? Você pode dizer que é a mesma coisa de E dividido por E elevado a C, que você conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então esse menos C pode aparecer aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O módulo do cosseno de y é igual a isso tudo. Isso significa que o seu cosseno de y é igual a mais ou menos, né? Ele está em módulo, então ele vai ser igual a mais ou menos. Vou separar aqui, vou deixar esse 1 sobre E elevado a C, aqui separadinho, né? Vezes o nosso E elevado a menos x seno de x menos cosseno de x. E agora olha só que interessante, né? Eu tô com o lápis errado. Esse 1 sobre E elevado a C, C é constante. E também é uma constante, tá? Então quando você faz a conta 1 sobre E elevado a C, isso também é constante. Esse terminho aqui, ó. Isso aqui também é uma constante, tá? Então eu vou chamar isso aqui de um certo K, que eu já usei C1, C2 e já usei esse C, então vou chamar de K. Então no final, eu posso dizer o seguinte, ó. E eu posso inclusive, considerando que se eu pego essa nossa constante aqui, né? Esse 1 sobre E é constante. E eu junto também com essa questão de ser mais 1 sobre EC ou menos 1 sobre EC, continua sendo constante. Então eu já posso juntar essa parte toda aqui, ó. Eu vou até fazer isso, ó. Essa parte toda aqui, ó, eu vou chamar de uma constante K, tá? Então eu vou ter isso, ó. O meu cosseno de y é igual a uma certa constante K, que multiplica o meu E elevado a menos x seno de x menos o cosseno de x. E agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que o meu y é igual a o arco cosseno, né? Porque é a inversa do cosseno, né? O arco cosseno de isso aqui tudo, ó, K elevado a E menos x seno de x menos cosseno de x. Então, isso daqui é uma resposta que eu coloquei y de maneira explícita como uma função de x, tá? Ela também vai responder esta equação diferencial, tá? Mas você vai precisar fazer isso caso esteja aí determinado na questão, né? Geralmente, quando dá para você separar, dá para você colocar y em função de x, você coloca. Quando não dá, você deixa na solução de maneira implícita, tá? Então aqui seria uma solução implícita, porque meu y não está escrito diretamente como sendo igual a alguma coisa que depende de x. E aqui já seria o explícito. Então aqui é o explícito, tá vendo? É essa daqui, ok? Se você quiser conferir sua resposta, como é que você faz? Ou essa aqui que é implícita, ou essa aqui que é explícita. Você teria que fazer essas contas aqui, ó. Calcular a secante de x e multiplicar, né, aqui pela derivada do y, né, ou dy,
E a mesma coisa aqui, ó, o seu x, cotangente de y, derivado de x. Ou você pode arrumar isso aqui e escrever assim, ó, dy dx, né? Que você passa esse dx dividindo, certo? Como se fosse isso, né? E aqui você colocaria assim, ó, x cotangente de y sobre secante de x, secante de x. Você podia fazer assim, ó, você pegaria a versão das equações que você achou, né, seja a implícita ou a explícita, derivaria y em relação a x e arrumaria para ver se você chega nisso, ó, x vezes cotangente de y dividido por secante de x, tá? E aí você tem a forma de conferir que o que você chegou no final ali é a resposta, ok? Bom, feito esse exercício, o que eu quero? Eu quero que você treine. Então eu vou deixar um exercício para você fazer, tá? Qual é o exercício que eu vou deixar para você fazer? Vai ser uma versão levemente alterada disso daqui. Ser esse exercício aqui, olha só. Tá lá. Eu mudei pouca coisa ali na nossa equação, tá? Eu quero que você resolva. Também vai ser separação de variáveis. E vou deixar na descrição do vídeo qual é o gabarito, tá bom? Deixe seu curtir se você não deixou e inscreva-se no canal se você não tiver inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo exercícios de equação diferencial. Até mais e tchau!